Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, edição que traz as últimas informações do Botafogo numa semana que começou um pouco turbulenta, né? Principalmente depois ali da derrota para o Cruzeiro e a enxurrada de informações a respeito dessa guerra societária entre Textor, Eagle Holding, enfim. Aqui no GG a gente veio trazendo um panorama completo de tudo que vem acontecendo. Vocês têm acompanhado aí o Guilherme tentando elucidar vocês com as informações aqui no GG, e acaba que algumas informações de campo e bola ficam um pouco de lado no meio desse turbilhão de emoções. E hoje, claro, um jogo classificatório, um jogo onde a gente pode carimbar a nossa classificação na Copa do Brasil. A gente precisa falar de campo e bola, precisa falar de como vem esse Botafogo para enfrentar um Bragantino, um velho conhecido nosso também, nessa partida de logo mais lá em Bragança Paulista, às 19 horas. Como é que vem esse Botafogo desfalcado, né, de certa forma, mas também que vai enfrentar um adversário com muitos problemas de desfalques. Enfim, a gente vai trazer um panorama da partida de hoje a respeito de como deve vir a equipe do David Ancelotti depois da divulgação dos relacionados ali, quem é que deve formar aí a provável escalação dessa partida de logo mais, e também falar um pouco de alguns desfalques, né? No caso do Caio Pantaleão e do Cuiabano, a gente tem hoje, claro, nosso querido Pezinho aqui trazendo a palavra do especialista, contando tudo para vocês aqui, a visão do especialista a respeito dessas contusões, desses desfalques no Botafogo. Tudo isso eu trago para vocês depois da vinheta. É isso, meus amigos, já começo, claro, agradecendo muito a todos vocês aqui que são presença garantida todos os dias aqui no canal Gigante Glorioso, não só aqui no YouTube, nas outras redes sociais também. Isso é importante demais pra gente, não só naqueles momentos de alegria, né, de live descontraída, mas também em alguns momentos turbulentos, como a gente vem passando essa semana, né? O Guilherme trazendo com muita sabedoria aqui as informações e tentando elucidar o máximo possível vocês que nos acompanham com tanto carinho aí nesses últimos 5 anos de canal Gigante Glorioso, beleza? Então sempre é importante agradecer aqui ao nosso público, agradecer a todos vocês, muito obrigado por estar sempre acompanhando a gente em todos os momentos. Vamos lá, falar de futebol, falar de campo e bola, porque mais tarde, às 19 horas, tem Botafogo e Bragantino e Botafogo lá diretamente do estádio Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista, onde o Botafogo pode carimbar de vez aí a sua passagem para as quartas de final da Copa do Brasil. O Botafogo tem a vantagem, né? Venceu o primeiro jogo por 2-0, então tem a vantagem de 1 gol e entra em campo, claro, com muitos desfalques, esses que a gente vai mostrar agora com a lista de relacionados. A gente já consegue enxergar um pouco melhor. Bom, preciso falar, né, dos goleiros. Hoje a gente vai ter aí na titularidade o Léo Link, né? Lembrando, né, o Neto, né, que o goleiro estava em negociação com o Botafogo, já está no Rio de Janeiro para os exames, em breve já deve ser apresentado, que vai substituir diretamente aí o John, que está de saída para o West Ham. Enfim, já falamos, já trouxemos esse assunto durante a semana, e hoje a gente tem aí como titular do Botafogo o Léo Link, né? Os outros goleiros aqui é o Christian Ló e o Raul, que completam aqui o trio de goleiros. E aí, os defensores aqui, a gente tem Alex Telles, o Barbosa, David Ricardo Massal, Matheus Ponte e Vitinho, volante. Alan Danilo, Huguinho, Marlon Freitas, Newton, meio atacante o Correia, Montoro, Santi Rodrigues e Savarino. E no ataque, Arthur Cabral, Jefinho, Mastriani, Matheus Martins e Natan. Bom, tendo em vista a lista de relacionados, a gente tem uma provável escalação aí que deve vir com o Léo Link, David Ricardo, no lugar do Caio Pantaleão, o Barbosa, Alex Telles e o Vitinho, né? O Newton e Marlon Freitas fechariam ali o meio-campo, com os dois volantes, e na frente Savarino, Montoro, Arthur Cabral fechando o quarteto ofensivo. Bom, algumas ponderações aí que eu tenho a fazer, né? No caso do David Ricardo, no lugar do Caio Pantaleão, que a gente vai trazer daqui a pouco o panorama ali do especialista, nosso querido doutor Edu Garrido vai trazer ali o seu panorama a respeito dessa lesão do Caio e também da do Cuiabano. Enfim, não tem o que fazer. A dupla de laterais também a mesma coisa. E aí do meio campo é onde eu coloco alguns pontos, né? Por que o Newton junto com o Marlon Freitas? Eu queria muito ver a dupla Marlon Freitas e Danilo atuando juntos, né? Enfim, mas eu entendo muito bem o porquê que o David Ancelotti deve acabar escolhendo aí Newton e Marlon Freitas, né? Você vai ter um Bragantino que vai precisar sair para jogo, um Bragantino que vai ter que propor jogo, e aí talvez seja interessante você ter um Newton ali segurando um pouco mais essa barreira defensiva ali, acionando o Marlon para aquelas jogadas de lançamento que ele sabe fazer muito bem, para as jogadas de transição que o Marlon sabe desenvolver muito bem também. Você tendo o Newton assegurando um pouco mais a sua linha defensiva, talvez seja interessante para o Botafogo jogar em transição, porque
como eu falei aqui, o Bragantino vai precisar correr atrás desse resultado e o Botafogo tem essa carta na manga das transições, não é de hoje. Então, acionar Montoro, Arthur, juntamente com essa saída de bola ali, tendo a garantia do Newton um pouco mais defensivo e o Marlon Freitas, que a gente sabe das fragilidades que ele tem trabalhando apenas na marcação, eu acho que você pode deixar o Marlon um pouquinho mais solto, tendo o Newton um pouco mais assegurando ali esse setor defensivo. E aí, dependendo do andamento do cenário, a entrada do Danilo pode dar uma fortalecida nesse meio campo, renovar o fôlego desse meio campo do Botafogo. E aí, falando lá dos homens de frente, né, do quarteto, a gente também tem uma tendência a renovar esse fôlego no decorrer da partida, principalmente se o Botafogo conseguir realmente esse resultado o quanto antes, né? A gente tem aqui para entrar o próprio Joaquim Correia, a gente tem o Santi Rodrigues para entrar, que precisa mostrar futebol, precisa jogar bola em algum momento. A gente tem ali o Jefinho, que a gente não sabe em quanto tempo vai poder jogar, mas pode ser que seja uma opção. Tem o Natan, e aí muito foi falado até do próprio Mastriani, né? A gente sabe do nível técnico do Mastriani, a gente sabe que tecnicamente o Mastriani está abaixo da linha desse time, mas teve o nome falado aí pelo David Ancelotti, que treina bem, que enfim. Mas é notório que o David Ancelotti não conta com o Mastriani para ser uma opção viável, né? Mas tendo em vista o elenco curto e com a quantidade de desfalques que a gente tem, pode ser até que seja um nome que acabe estreando aí no comando do David Ancelotti, que ainda não jogou desde que o David chegou, o Mastriani. Aí temos o Matheus Martins ainda e o Nathan Fernandes, que podem ser opções para o segundo tempo. Então assim, eu acho que o Botafogo pode transformar essa partida em uma partida tranquila. A gente sabe que esses confrontos com o Red Bull Bragantino geralmente são confrontos tensos, né? A gente lembra dos últimos confrontos, o confronto do ano passado foi um confronto meio tenso, enfim. Mas eu acho que o Botafogo pode trazer tranquilidade para esse jogo se souber aproveitar muito bem o cenário que eu expliquei aqui. A gente falou de desfalques do nosso lado, né? O Bragantino também vem com uma lista extensa aí de desfalques. Entre eles ali o Mosqueira, o próprio Juninho Capixaba com a lesão no joelho, no caso do Mosqueira uma lesão muscular, a maioria lesão muscular, o próprio Hurtado também, enfim, uma lista de nomes ali do Bragantino que desfalcam para esse jogo de hoje. E aí o Bragantino deve vir a campo com Cleiton, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Nathan Mendes, Cauê, Eric Ramírez e Gabriel, John, bom jogador John, talvez seja um dos respiros aí desse time do Bragantino, Lucas Barbosa, o La Quintana, que entrou inclusive no último jogo contra o Atlético Mineiro, fez o gol de empate inclusive, né, entrando no decorrer da partida, e o Eduardo Sacha no ataque. A gente já tem o Pita no banco, enfim, apesar dos desfalques, o Bragantino tem um time meio que uma base já pré-formada ali para enfrentar o Botafogo. Então é isso, é o Botafogo aproveitar os cenários, aproveitar a sua vantagem, saber jogar com a vantagem, e a gente fica de olho de como vai ser o comportamento desse time e também do próprio David Ancelotti, para saber lidar com esse tipo de situação tranquila, de certa forma, entre aspas, aqui, nessa partida de logo mais. Eu estou muito confiante na classificação, mas eu sei que às vezes um momento turbulento, um momento como esse que o Botafogo vem passando extracampo, pesa um pouco o ambiente, mas eu acho que nada como uma classificação para a gente poder dar aquela respirada também e precisar daquele alento, né, de uma vitória, de um jogo importante. Claro, sem tirar o olhar, né, a atenção dos assuntos extracampo, mas também acompanhar aquilo que vem sendo trabalhado dentro de campo. Sobre as lesões de Caio Pantaleão e Cuiabano, eu falei aqui no vídeo que ia deixar a palavra do especialista, nosso querido Pezinho, doutor Edu Garrido, vai explicar para vocês. Bom dia, Michael Martins. Bom dia, Guilherme. Bom dia, amigos do canal Gigante Glorioso. Bem, pelo que a gente tem acompanhado, tanto o Caio Pantaleão como o Cuiabano não foram relacionados para o jogo de hoje, né? A princípio, a lesão do Cuiabano é uma lesão contusa e um trauma direto, uma contusão, uma pancada. A gente tem que ver as consequências, se as consequências foram articulares, foram de tecidos moles, de tendão, de músculo, e tem que reavaliar até mesmo no exame clínico, né? E com o Caio Pantaleão, a impressão que dá é que o posterior de coxa, no momento em que ele impediu o cruzamento no segundo gol do Cruzeiro, ele chega a diminuir a corrida. Isso me parece uma lesão muscular, um estiramento, tá? E para que a gente confirme clinicamente, a gente tem alguns exames que confirmam, mas a intensidade dessa lesão ela é dada pelo exame de imagem. Então vamos aguardar que, se for uma lesão grau 1, né, aí uma lesão simples, né, 3 semaninhas, de 3 a 5 semanas.
pode ter sido apenas uma contratura e ele poupou, ele segurou. Mas só o exame de imagem que vai precisar a intensidade dessa lesão. Um grande abraço a todos, saudações alvinegras. É isso aí, meu querido Edu Garrido, nosso querido Pezinho, trazendo aqui a palavra do especialista sobre Cuiabano e Caio Pantaleão. Enfim, os mais supersticiosos, né? O mês de agosto, ano passado também, nos trouxe ali alguns momentos turbulentos, mas foi importantíssimo para a gente trilhar nosso caminho de vitória na temporada passada, né? Como lembrou bem aqui no blog do Mansell, estava vendo agora há pouco, né? Enfim, a gente sabe que essas situações extracampo acabam realmente minando, às vezes até a confiança, né? Mas acredito muito na blindagem ali do David Ancelotti de não deixar isso chegar no elenco do Botafogo. Eu acho que uma vitória hoje seria importantíssimo para a gente concluir aí, dar um pouco de ânimo extra para o Botafogo nessa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, beleza? Mais tarde, claro, tem live pós-jogo aqui no canal Gigante Glorioso, então aguardo vocês mais tarde aqui no GG. Um forte abraço, saudações alvinegras, fui, valeu.